Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre currículo. Vou trazer uma convidada aqui e a gente vai fazer um bate-papo, porque ela também é mentora de carreira e a gente vai compartilhar informações do que colocar no currículo, tá? Então hoje a live ela vai ser um pouco diferente, é um olhar que eu e ela a gente tem e o que a gente direciona para você colocar no seu currículo, tá bom? E para isso, né? Aviãozinho aqui, já compartilha para que as pessoas possam receber essas informações. Então, serão duas pessoas que irão compartilhar informação de como fazer um bom currículo, um currículo atrativo, um currículo que o recrutador te selecione para você ir lá fazer a entrevista com ele, tá? Muito boa noite aí para quem já chegou. A Samara, que é a minha convidada, já vai entrar também. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como é construir um currículo, né? Então, quando eu faço orientação, mentoria para os meus alunos, o que eu informo, o que vai no currículo? E a Samara também vai compartilhar um pouquinho disso, tá? Oi, Sá, já vou te chamar então, para você poder ingressar. Deixa eu te adicionar. Para você poder entrar. Oi, Oi, boa noite, gente. tudo bem? Consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Ah, que legal! Seja muito bem-vinda à minha live de terça-feira, às 20 horas. Todas as terças estou aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo com a galera. Ai, que Seja muito massa, bem-vinda, Jéssica. viu? Obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite. Uma honra imensa, né, estar aqui com você, que é uma profissional que já está aí no mercado de trabalho há bem mais tempo do que eu, então tenho aprendido muito, inclusive com seu perfil também, né? E aí é um Que repasse legal! de conhecimentos e é isso. Isso aí. A gente vai se ajudando, né? O que eu puder contribuir para o teu crescimento aí também estou à disposição, tá? Com Mas certeza. então, vamos lá, o que interessa, né? A galera vai entrando aí, e quem estiver entrando já boa noite, vai compartilhando aí a live para as pessoas saberem de como que faz um currículo atrativo, né? Então, eu e a Samara, a gente Exatamente. trabalha com recolocação, com carreira, e aí hoje nossa live é bem bate-papo mesmo, Sá. É o que você orienta que vá no currículo, porque às vezes tem gente assim, eu já recebi orientação que foto não vai, mas que foto vai, né? Resumo profissional vai, resumo profissional não vai, e aí às vezes acaba confundindo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu já fez recrutamento e seleção? Sim, sim. Eu tinha até já me preparado, né, para me apresentar. Eu tenho 26 anos, sou formada em gestão de recursos humanos, né? E justamente foi com recrutamento e seleção, fazendo, né, aquele processo de triagem de currículos, que eu vi esse déficit dos candidatos, essa deficiência na hora de estruturar um currículo. Tinha candidatos que você via que por trás daquelas informações tinha um grande potencial, porém, naquele currículo não ficou tão destacado, digamos assim, né? Sim. Então, foi inclusive dessa fase, né, de fazer o processo de recrutamento e seleção que eu vi essa necessidade de orientar, né, candidatos aí a saberem realmente elaborar o que eu chamo até mesmo de currículo de sucesso, né? Legal. E é bem isso, porque quando você faz o processo de recrutamento e seleção e vai para a área de mentoria, de orientação para as pessoas, fica muito mais fácil dizer o que exatamente o teu currículo está faltando, ou o que ele pode mudar para ser mais atrativo, né? Exatamente. Porque o recrutador, ele passa o olho no currículo e ele já vai dizer se tá bom ou se não tá para aquela oportunidade que está em aberto. E aí, assim, é engraçado porque eu já faço recrutamento e seleção já são 17 anos.
E aí as pessoas me perguntam assim, tá, Muito mas você tempo. nem olhou o currículo direito e você já sabe se ele é ou não com o perfil. Eu disse, gente, são 17 anos olhando para currículo. Vocês sabem o que que é 17 anos olhando para o currículo e sabendo o que que vai estar naquele currículo, se ele serve ou não? Então é a prática. É tudo na vida, né? Quando a gente treina, quando a gente faz muitas vezes, a gente eleva o nosso nível para ser um especialista. Então, quando eu falo assim, eu sou recrutadora há 17 anos, Samara fez recrutamento e seleção já há bastante tempo. Então, a gente sabe o que fala, a gente vai saber te ajudar na hora de construir um bom currículo atrativo. Porque se isso não bastasse, é justamente o olhar do recrutador que a gente vai posicionar para vocês. Então, assim, quando eu falo para o meu mentorando, o que, que é um currículo atrativo? É aquele que está exatamente detalhado para o perfil daquela vaga. Ah, Celisa, não entendi. O que, que é esse detalhamento? Quando você olha, por exemplo, um currículo e o objetivo dele está escrito, né? Pretendo atuar, crescer com a companhia e blá blá blá, muitas coisas, eu fico pensando assim, nossa, ela não sabe o que ela quer, ela não tá focando, sabe? Acho que a Samara caiu, vou tentar chamar ela de novo, tá? Mas enquanto isso eu vou conversando aqui com vocês. Acho que essa pessoa, ela não sabe o que que ela quer. E aí fica muito difícil eu saber se aquela pessoa vai ter o match com a vaga ou não, sabe? Sato, caiu, mas eu te chamei de novo. Sim, voltei, gente. Isso aí. E aí, assim, eu tava falando para eles sobre o objetivo, né, que vai no Sim, currículo. Quando é um objetivo, né, que tá escrito assim, eu pretendo atuar nessa empresa, me desenvolver para carreira e ajudar a atingir meta, blá, blá, é blá, o, blá, blá. é o Por mim, típico, não viu nada. é o típico objetivo de internet que eu falo, aquele Ctrl+C, Ctrl+V que você tira do Google, que muito se usava antigamente, né? Eu, Samara, usei muito nos meus currículos esse tipo de objetivo, mas que hoje em dia, né, sabemos aí que para ter um currículo estratégico e ser assertivo na candidatura a uma vaga, esse objetivo não cola mais. Eu também colocava isso. Eu me lembro perfeitamente o primeiro currículo que eu fiz na minha vida. Acho que a minha mãe deve estar aí na live, ela vai saber dizer. Eu coloquei assim, não tinha muita coisa, né? Porque era a primeira oportunidade que eu ia. E eu coloquei assim, o meu objetivo é crescer nessa empresa, atingir as metas e blá blá blá. Blá. Eu disse, mas eu não sei nem o que eu quero para mim. Imagina o que, que eu vou querer para dentro daquela empresa, né? E claro, e com o tempo eu fui melhorando o meu currículo, porque eu passei por duas empresas de grande porte, uma que era o CIE, onde eu fazia vários encaminhamentos de pessoas para as vagas, né, de estágio. Então eu tinha que orientar essas pessoas também como que elas poderiam entregar o currículo, como elas se portariam na entrevista. Então lá eu trabalhei durante 5 anos. E na Coca-Cola foi engraçado, porque na Coca-Cola eu entrei como temporária na empresa. E eu fiquei um mês como temporária e a minha gestora gostou muito do meu trabalho e já me efetivou. E aí, quando eu entrei na Coca-Cola, eu lembro que o meu objetivo foi exatamente a vaga que estava em aberto, sabe? Era analista de RH, se não me engano, com foco em recrutamento e seleção. E o meu currículo estava todo focado, sabe, para recrutamento e seleção. Porque eu já tinha 5 anos de experiência na parte do CIE, né? E aí, quando eu fiz o meu currículo bem atrativo, eu fui convidada para entrevista. A vaga era temporária, né? Eu aceitei ser temporária, mas que eu via muito potencial naquela oportunidade, sabe? E aí acabou que eu entrei para a empresa, eu fiquei como temporária apenas um mês e depois a minha chefia me efetivou, sabe? Lá eu fiquei 10 anos. E ano passado que eu Nossa, pedi demissão para justamente estar aqui conversando com a Samara e trocando informação sobre o currículo. é muito interessante, Celisa. Eu vou até introduzir aqui um assunto sobre os jovens, né? Eu iniciei primeiro uma oficina no meu antigo emprego, onde eu ajudava os jovens a elaborar o primeiro currículo. Ou, se eles já tivessem, eu fazia a análise e os ajudava a reestruturar.
Aí justamente foi igual você falou na sua elaboração do primeiro currículo, e eu também. Objetivo tirado de internet, cursos inexistentes, porque lá, mas o moço da Lan House disse que eu colocasse, que eu tenho um curso de informática, um exemplo. Então, coisas, né, que não eram coerentes nem veementes estarem ali no currículo, né, não eram verídicas, informações que não eram verídicas. E aí eu fiz uma oficina onde eu mostrei a estruturação correta do currículo, né, tópico por tópico, o que colocar de dados pessoais, né? A gente sempre esteve habituado a colocar endereço completo, com numeração, com CEP, só falta colocar a caixa postal. E aí eu comecei até a brincar com eles. Gente, para que o endereço completo? O recrutador vai bater na sua porta para te dar o resultado da seleção? Ele vai te enviar uma carta, então não necessita desse endereço tão detalhado e até por segurança mesmo, né? Então, assim, para os jovens, dessa orientação é bem mais fácil, Celisa, porque eu venho percebendo nas minhas análises curriculares, quando eu envio a análise para alguns clientes, né, que eles rebatem a análise. Poxa, mas sério que não é para colocar isso? Sério que coloca isso? Porque pessoas, né, mais velhas já estão habituadas, digamos assim, a pegar aquele modelo pronto de internet e achar que aquilo ali é o correto, que aquilo ali que é o atrativo para o recrutador. E aí eu sempre respondo dizendo, olha, essa é a minha visão como recrutadora. Eu sei que você já estava habituada com esse modelo, né? De currículo, porém ele não é mais o modelo assertivo para o atual mercado de trabalho, né? Para as necessidades e para o que os recrutadores querem ver ali naquele currículo, né? Eu sempre digo, gente, o currículo é o cartão de visita, né? Então você não pode colocar lá qualquer coisa, qualquer É. informação, qualquer modelo que você tirou ali do Canva da vida, né? De modelos Sim. prontos de vários sites. A gente tem que ter um cuidado e para os jovens, eu sempre oriento, né? Sempre falo. O currículo é um documento, então ele tem que ter informações verídicas, então nada de colocar cursos que você não cursou, porque na prática você não vai ter o conhecimento, não vai ter o domínio. Então, digamos assim, você está dando meio que usando uma expressão popular, né? Dando um tiro no pé. Então, É. realmente, essa questão assim dos dados do currículo e até mesmo do primeiro currículo é muito importante. E aí, essa minha oficina que eu faço para jovens é para quem é estudante, né, do ensino médio e está Que aí já legal. se preparando para ingressar no mercado do trabalho, porque as escolas não dão esse tipo de orientação, né? Muito difícil, Não. muito difícil. Eu acho que nem tem. E em todos os jovens que eu peguei, eu perguntei na escola de vocês aborda algo do tipo, até mesmo questão de teste vocacional, porque você chega no terceiro ano e a pressão para você se inscrever na faculdade já começa, né? E aí, Sim. tá, mas como é que um adolescente de 16, 17 anos, mais ou menos ali no terceiro ano do ensino médio, já vai saber qual, né, o rumo aí da sua carreira profissional? Então, é muito vago, né? Tanto essa questão de orientação vocacional, quanto essa questão da preparação, da elaboração do currículo, preparamento de entrevista, os jovens não têm. Por isso que o meu Não. perfil profissional, se você perceber, ele é como se fosse, não, ele é inicialmente para o público jovem, né? É Sim. como se fosse ali para aqueles jovens, para as pessoas que estão iniciando agora essa busca pela a inserção no mercado de trabalho. Que E eu gosto legal. muito de trabalhar com o público jovem por isso, porque, querendo ou não, eles ainda estão muito crus, né? Então, é um público que a gente tem muito conhecimento a repassar, realmente. Sim. E tu sabe que tu estava falando antes do design do currículo, né? Que vai pesquisar lá no Canva, enfim. Hoje, pois é, eu estava lendo e lá no Canva é engraçado, porque no Canva ele tem vários modelos bonitos de currículo, mas Uhum. não são currículos que, por exemplo, uma inteligência artificial, por exemplo, lê, Consegue fazer né? a Então, leitura. exato, porque agora com a era digital, né? Não que a era digital já não tenha acontecido há muito tempo, mas Uhum. que os recrutadores estão usando muito mais a inteligência artificial para fazer uma triagem para eles é mais agora.
E aí o currículo, todo mundo que me manda assim, ah, Celisa, dá uma olhadinha se tá ok meu currículo, né? E eu olho, enfim, não cobro nada para isso. E aí quando eu falo assim, olha, e aí tem currículo por duas colunas, sabe? Tem currículo que tá uma letra diferente da outra. Aí eu Sim. já passo, né? Olha, tenta fazer um currículo mais linear, né? Não com duas separações, porque senão o currículo e a inteligência artificial não vai estar lendo esse currículo, né? Coloca bastante palavra-chave. E aí todo mundo fica me perguntando, tá, mas o que que é palavra-chave? Já te fizeram essa pergunta também? Já fizeram muito, porque muito se fala, né? Tanto no currículo quanto lá no LinkedIn, né? E aí eu sempre falo, gente, a palavra-chave é simplesmente você, ao máximo, tentar colocar palavras voltadas para o objetivo profissional e para aquela vaga, né? Então, um exemplo, o teu objetivo, se está lá que você quer atuar na área administrativa, você vai citar cursos voltados para a área administrativa. Você vai citar experiências que ressaltem que você já teve, né, aquele domínio na área administrativa. Então, é exatamente isso, é fazer aquele match, né, do seu currículo com a vaga. Vê se eu Exato. consegui transmitir, Celisa, aí a mensagem Não, da palavra-chave. é exatamente isso, porque assim, quando eu falo de palavra-chave pro pessoal, eles não entendem o que que é, mas a única coisa que você vai encontrar palavras-chave é na descrição das vagas que você quer concorrer. Então, a primeira coisa que eu direciono é assim, ó, qual é a vaga que você quer? Você já Isso. sabe o que você quer trabalhar? Qual é Você o já seu sabe o que eu falei? objetivo, né? Né? O que Profissional. que você gosta de trabalhar? Às vezes, quando eu falo assim, ah, qual que é o teu objetivo? Eles ficam pensando assim, ah, é trabalhar em qualquer vaga, porque eu preciso trabalhar. Então, eu pergunto assim, ó, o que que você gosta de fazer, sabe? Ah, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de mexer no computador, eu gosto de ler edital. Gente, tem gente que gosta de ler editais para concurso público, tem gente que gosta de ver editais para licitações. E tá tudo bem. Eu não tenho tanta Uhum. paciência assim para ficar lendo, mas tem gente que tem vários tipos de habilidade. E é quando as pessoas vão me dizendo as suas habilidades, do que elas gostam, que é aí que eu vou pensando na habilidade dela, aí eu vou direcionando ela para a vaga, sabe? Eu vou dizer, olha, então as oportunidades que você precisa buscar são relacionadas a tais cargos. E quando você procura uma vaga que é relacionada ao teu perfil, às tuas habilidades, as palavras-chave você vai retirar da descrição daquela vaga. Então, são duas coisas que você precisa pensar antes de mandar currículo ou de fazer currículo. É pensar no que você gosta de fazer e nos seus talentos e procurar as oportunidades dentro disso. Porque daí, a partir daí é que você vai construir um currículo atrativo, um currículo com palavra-chave, um currículo com objetivo que fecha com o que você gosta. E aí as pessoas param assim, faz sentido. E eu tava mandando para qualquer vaga. Gente, a gente não vai trabalhar em qualquer empresa. A gente não vai querer ganhar qualquer salário. Então, assim, para qualquer coisa, a gente também não pode se candidatar. Você tem que saber o que você quer. A partir disso, as coisas fluem bem mais, né, Sá? Eu falo muito, Celisa, nas minhas consultorias, a seguinte frase. Sejam, até nas minhas redes sociais também, quem já me segue já tem decorado essa frase. Sejam criteriosos também com as empresas na quais vocês se candidatam. É uma via de Com mão certeza. dupla. Não é só a empresa que está ali lhe analisando, lhe selecionando naquele processo seletivo. Você também tem que analisar a empresa. Gente, pouco se pratica a questão de pesquisar a cultura organizacional da empresa, a missão, a visão e valores. Será que essa É. empresa ela tem um plano de carreira para mim? Eu vou crescer lá dentro? Eu vou ter espaço de crescimento ou não? Eles não dão essa oportunidade, eles não desenvolvem os seus colaboradores e eu vou passar 10, 15 anos fazendo a mesma função, ganhando o mesmo salário. Então, assim, quando a gente fala de consultoria de carreira, Celisa, né? É algo bem profundo mesmo. Que nem você está falando, numa análise de currículo, não é só uma análise, não é só dizer o que está certo e o que está errado, o que tem que mudar, esse design é bom, esse design não é bom, coloca foto, não coloca foto. É toda uma análise mesmo, bem analítica, Por quê, né? né? Por que que tem que Exatamente. ser daquela forma?
envolve muita coisa, né? É que nem você falou. Quando eu ia fazer processos, né, de recrutamento e seleção, e eu estava naquele momento da triagem de currículos, era muito corriqueiro eu ver currículo que o objetivo era atuar, um exemplo, na área de recursos humanos, mas a vaga que eu estava aberta era para, sei lá, educador. Então fica como assim? Ela quer atuar na área de administração, mas está se candidatando a uma vaga de educador, de professor, entendeu? De call center. Não compate. Então eu sempre oriento também para os meus clientes, eles, a partir de agora, eu sempre falo, olha, a partir de agora, você só encaminha o seu currículo para as vagas correspondentes ao seu objetivo profissional. Por quê? Porque você enviando para qualquer vaga, você gera uma autofrustração gratuita. Não é porque você vai Sim, enviando para qualquer vaga, aí você não tem compatibilidade com aquela vaga, né? Quando o recrutador lá analisa o seu currículo, né? Você não tem formação, especializações, experiências voltadas, né, para aquela vaga, ou seja, não tem nenhuma compatibilidade. E aí você fica naquela, poxa, já enviei tantos currículos e nunca sou chamado para entrevista. Só que aí é o é, momento de parar e pensar por quê, né? E aí eu sempre falo que são duas problemáticas, né, Celisa? Não sei se você concorda comigo. A primeira é você envia currículo e nunca é chamado para entrevista, então o problema pode ser o seu currículo. Ou você é aquela pessoa que é chamado para bastante entrevista, porém não é aprovado para a vaga. Aí já é uma segunda problemática que já diz respeito ao seu desempenho, né, no momento da entrevista, já é um outro assunto, já é uma outra orientação. Então, tudo assim, nós, né, eu e você como consultoras aí de carreira, a gente tem que ter uma visão bem analítica para poder orientar bem esse candidato a sim. se posicionar, né, a ter um currículo atrativo. E eu sempre falo, gente, não é só ter um currículo atrativo, é saber transmitir tudo que está nele, né? É bem isso. O currículo é só uma mensagem, você é o porta-voz, você é o emissor. Então você tem que saber, de forma segura, passar realmente tudo que está ali no currículo. O currículo, na realidade, ele é só um resumo, né? Não tem como a gente É, colocar todas as nossas experiências ali. Então, por isso que são dois pontos cruciais, currículo e também isso aí. como que a gente transmite isso nas entrevistas, né? Sim. Tu falou uma questão sobre resumo. É, resumo profissional, tu orienta que coloque nos currículos ou não? Pronto. Vou te falar como que eu tenho observado. É como foto no currículo. A foto eu não oriento, porque foto, ao meu ver, só gera uma discriminação de imagem da parte do recrutador. Um currículo é para ser meramente as habilidades técnicas, né? As competências técnicas que aquele candidato tem. Ou aí tem pessoas, eu já vi clientes que exigiram, não, mas eu quero porque eu quero que tenha foto. Bacana. Mas qual o tipo de foto? Você sabe qual é a foto essencial para um currículo? Não é uma foto fazendo biquinho, de selfie, de perfil de Instagram. É uma foto profissional. E da mesma forma, Celisa, eu falo do resumo. Eu já peguei currículos com resumos coerentes que realmente passava de forma objetiva e clara, sabe, o resumo de experiências daquela pessoa. E esse resumo eu faço questão de orientar. Deixe. Agora eu já peguei resumos que simplesmente o candidato enrola, 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 enrola e não tem nada de atrativo. Então, nesses casos, eu oriento a não ter, né? Se é para ter um resumo profissional, que ele seja também bem elaborado, né? Eu acho que o Sim, ponto-chave é esse. Não é questão de ter ou não ter, mas é ter ele de forma assertiva lá dentro, de forma estratégica. Você colocar um sim. resumo só para encher espaço no currículo, não vai adiantar de nada. Eu já peguei currículo que metade do currículo era meia página só do resumo profissional. E quando eu li, eu não entendi o que ele quis me transmitir, não me tocou, não me chamou a atenção. E eu senti, sabe, aquela sensação de, poxa, eu perdi realmente um minuto lendo e não tinha nada que fosse agregar a candidatura dele, entendeu? Então, sobre o resumo, se você souber fazer um resumo profissional realmente atrativo, bacana, coloque.
Se não, realmente eu não oriento, porque aí você vai realmente só desperdiçar tanto folha, espaço no seu currículo, quanto o tempo ali do recrutador. Não sei se Isso faz sentido, né, para você e para quem está faz, assistindo a gente. faz e eu compartilho da mesma tua ideia. Porque se o resumo, né, que a pessoa já escreveu tá coerente com a vaga que ela tá concorrendo também, tá ok, deixa no currículo. Agora, se você não sabe escrever o resumo profissional, tira, né? É menos uma coisa que você vai queimar, digamos assim, né, no currículo. E assim, quando a gente faz um resumo profissional, para quem gosta de escrever um resumo profissional, nada mais é o quê? Falar na primeira pessoa, no eu, né? Então é você que está se descrevendo ali. Importante deixar que é você que está falando. E colocar Sim. simplesmente os teus conhecimentos no resumo profissional. Não vai colocar quais são os teus objetivos, não vai colocar suas habilidades, vai colocar simplesmente o que você conhece, o que você exerceu. E no máximo 3 linhas. Porque o resumo é um resumo mesmo, gente. É bem objetivo, assim, bem prático, para o recrutador ter uma ideia de quem é você. Agora, se você não sabe escrever o resumo, né, e a Samara aí também compartilha da mesma ideia, não bota, né, deixa para colocar melhor, descrever as experiências profissionais, né, colocar uma escolaridade, as informações e os cursos que sejam mais descritos, tá? E, Sá, eu estava aqui pensando também que tem currículo que às vezes coloca uma letra e uma grafia muito elaborada, né? Aham. Digamos assim, muito rebuscada, né? Ah, vou chamar atenção com a forma com que eu vou escrever. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente recebe currículo que é escrito à mão, que é muito melhor do que um currículo escrito, por exemplo, no Word. Mas por que, Celisa? Porque o currículo escrito à mão, ele está bem objetivo e focado para aquela vaga, né? Então, assim, não é o design que vai chamar a atenção do recrutador. O que vai São chamar a as atenção informações. dele são as informações, né? As palavras-chave que estão lá. Se você escreveu um bom resumo, se o teu objetivo tá para aquela oportunidade, se as experiências condiz com aquilo que a vaga pede, sabe? Então é a informação, não é o design. Mas aí assim você me pergunta, tá? E se eu for fazer um currículo, né, no Word, que tipo de letra, que tamanho de letra tu orienta? Eu, Celisa, sempre peço para os meus alunos colocar a fonte Calibri tamanho 11. Por quê? Porque é uma fonte que é de fácil leitura, não é enorme nem muito pequena, é Hum. algo que eu consiga visualizar. E quando você quer colocar bastante informação, é uma letra que não fica cansativa de ler, Ela né? meio, E aí ela você meio pode que otimizar. otimiza, né, o espaço. Ela meio que otimiza o espaço dos tópicos, é bem bacana. Tu utiliza essa letra também ou você tem mais alguma outra? Vamos lá, as estratégias aqui de quem faz reestruturação curricular. Quando é um currículo com muita informação, a Calibri é essencial por todos esses pontos que você citou. Agora, quando é um currículo com menos informação, eu coloco a Arial, que a Arial ela acaba tendo mesmo sendo o mesmo tamanho da Calibri, ela toma uma proporção maior no currículo, né? Então aí é meio que uma estratégia minha quando tem muita informação no currículo, eu uso a Calibre, porque realmente ela não é aquela letra cansativa, né, de se ler, a formatação dela, então fica muito bacana, né, bem colocada no currículo. E quando não tem muitas informações, aquele currículo de uma página, né, que a pessoa não fez muitos cursos e está bem ali enxuto, aí eu já uso a Arial também. Mas são essas Uhum, duas. Não uso nenhuma outra fonte. legal. E quando você explica da formação acadêmica para eles, né? Por exemplo, quando eu tenho pessoas que não têm uma graduação completa ou que trancou, eu informo para já nem colocar, porque às vezes a pessoa diz, eu comecei, mas eu parei, não vou continuar, então não bota. Deixa só ensino médio lá completo e tá tudo bem, não precisa nem o nome da escola. Agora, quando está fazendo uma graduação, eu oriento botar o quê? O nome da instituição de ensino, o ano que iniciou, né, ou a probabilidade de conclusão, o nome do curso e a fase que está, né? Porque daí faz com que o recrutador pense assim, olha, se ele está numa X fase, eu posso aproveitar para tal oportunidade.
Até para uma vaga de estágio, se de repente ele Pronto. não participar, né, de um processo de seleção para CLT. Eu posso convidar ele para uma vaga de estágio. Então, Correto. isso facilita num processo para o recrutador, essa informação, né, Sá? E Celise, o mais engraçado é que são pequenos detalhes. Um ponto que eu sempre explico. Nessa parte de estágio, se o candidato está concorrendo a uma vaga de estágio, ele só coloca lá, já peguei currículo assim, tá? Cursando administração. E aí eu tenho que usar a minha bola de cristal para saber em qual instituição, qual é o período que ele está, qual é o semestre, qual a duração desse curso, se é presencial, se é EAD, qual é o turno, manhã, tarde ou noite. E aí eu também oriento colocar sobre a formação acadêmica o maior número de informações possíveis, justamente para esses casos, né? Se for um estágio e eu vejo que ele já está no último semestre, não vai fazer sentido eu contratar ele. Por quê, né? Porque faltando um semestre e 6 meses. E aí o contrato de estágio de algumas empresas é 1 ano, né? Muito difícil Sim, você já pega um contrato de 2 anos consecutivos, mas sempre é 1 ano podendo aí ser renovado por mais 1 ano. Mas aí ele já vai se formar, só falta 6 meses, entendeu? Então, assim, tem algumas informações que são cruciais no momento de fazer, né, essa triagem de currículo e que eu acho que alguns candidatos não se atentam, né? E aí, por um detalhezinho besta, você não é selecionado. Porque, um exemplo, se eu pego um currículo desse, eu fico naquela. Seleciono, não seleciono, e se eu selecionar, e aí quando ele chegar aqui é esse caso, de que já vai se formar, falta só 1 mês, 2 meses, um semestre para se formar, entendeu? Então, assim, a formação acadêmica eu também oriento colocar todas as informações completas, que facilita muito, né? com certeza. E quanto às experiências profissionais, assim, eu normalmente peço para a pessoa colocar as experiências profissionais que servem para aquela vaga. Ah, Sim, Celisa, mas eu só tenho 3. Eu posso colocar as 3? Pode, só que a experiência que você vai enaltecer, falar um pouco mais, descrever melhor, é aquela que a descrição da vaga que você quer concorrer seja mais com conexão, né? Seja mais atrativa. Então, a experiência profissional, se você tem várias experiências, sempre foca naquelas que são mais assertivas para a vaga que você quer concorrer. E sempre descreva elas, gente. Por quê? sim, Porque o recrutador, ele não conhece você. Ele não te conhece. Então, através do seu currículo, ele é a tua porta de entrada, a tua janelinha de entrada. Quanto mais rico de detalhe tem na descrição das experiências profissionais, é melhor, porque aí ela vai comparando com a vaga que ela tem aberta. Então exatamente. vamos pensar, é uma vaga de promotor de vendas e lá está na descrição abastecimento, etiquetagem, organização, não diz muita coisa. Porque se eu tenho uma vaga de promotor de vendas, eu vou querer saber se colava cartaz, se fazia rodízio de validade, se eu cuidava do produto que entrava, o produto que saía, se eu cuidava de estoque do cliente. Então, tem tudo isso que era mais rico de informação e que a gente sabe que pode a pessoa fazer ou não, mas quanto mais informação de detalhes tiver no resumo das atividades da experiência profissional, é melhor. É o campo mais demorado para fazer o currículo, né, Sá? Com certeza. E da mesma forma é o contrário, né? Tem pessoas que, sei lá, foram contratadas, a experiência dela é como auxiliar administrativo, e quando você lê o resumo de atividades, você vê que ela fazia tudo. Ela era tudo, menos um auxiliar administrativo, um exemplo, né? Ela era Sim, vendedora, porém as atividades dela eram mais voltadas para estoque, entendeu? Então a gente é muito importante saber colocar realmente o resumo das suas atividades no campo lá das boa. experiências, para a gente poder ter essa noção, tá? Ele tem experiência na carteira dessa função, mas e as atividades eram compatíveis com essa função? Porque a gente sabe que na prática, na Boa. realidade, tem esse desvio, né? Então, para a gente realmente saber se ele realmente executava as atividades condizentes com aquele cargo ou não. Então, é muito importante. E algumas pessoas, eu acho, alguns candidatos não colocam. Eu percebo, talvez, que para ter. Sabe aquele mito, Celisa, de currículo só com uma página?
E aí eu vejo que eles colocam só o nome da empresa, o cargo e o ano, né? Não colocam o resumo, porque talvez se colocassem o resumo de atividades, iria para 2 páginas. E aí eu sempre deixo bem claro, gente, já estou partindo aqui para um outro ponto, né? Gente, a quantidade de páginas é relevante? É. Porém, não tem problema nenhum seu currículo ter 2, 3 páginas, contanto que sejam informações estratégicas, informações realmente necessárias para o recrutador ter a certeza de que é esse aqui o candidato que eu quero, é esse aqui que eu vou selecionar, entendeu? Perfeito. Então, eu vejo que por esse receio do currículo ultrapassar uma página, ultrapassar, né, esse limite de uma página, as pessoas não colocam o resumo de atividades, e aí fica aquela coisa muito vaga, né, nas experiências. Então, eu também sou muito insistente na questão de coloca o resumo das atividades para o recrutador ele ter realmente ali uma visão, né, do que realmente aquele candidato ele já trabalhou e teve contato ou não. Isso aí, perfeitamente, eu faço a mesma estratégia, porque a gente não tem bola de cristal, né? Então, assim, às vezes eu recebo ali currículo de gerente, sabe? Ah, é gerente comercial, gerente administrativo. Tá, mas o que que você fazia? Ah, é gerente, faz tudo. Tá, mas o faz tudo faz o quê? Faz tudo, né? Uhum. Fazia, né, sei lá, limpava o chão, né? Vamos lá, o que que você fazia, né, de atividade? E aí Isso as vai pessoas que estão. Isso vai até, Celisa, de saber colocar também no resumo de atividade as suas conquistas, né? E tá, ele era gerente, mas o quão ele executava essa função de forma assim impactante, né? Entendeu? Então acho que serve até para isso, para você ressaltar, né? Que olha, eu era dessa função aqui, mas eu também executava isso e se isso que era além da minha função, porque eu tinha capacidade também para executar isso. Então, se você Perfeito. prestar atenção, é algo até que enche os olhos do recrutador você saber colocar de forma assertiva ali os teus resumos, independente da função. Porque às vezes a pessoa acha que só porque um exemplo, né? Ah, eu era gerente, já está dizendo tudo. Não, pode não dizer simplesmente nada. Que tipo de gerente você era? Que tipo de líder você era, né? Coloque aqui para mim, me mostre, né? Quais foram aí as tuas conquistas, como que foi o teu desempenho, né? Nessa função aí de alta liderança, né? Sim, e isso já é um indício do seu treino para fazer a entrevista lá com o recrutador. Porque quando você está fazendo o teu currículo, nada mais é que o teu roteiro da tua entrevista. Porque quando você lá Exatamente. destaca os seus resultados, as suas conquistas, né, os seus pontos fracos, inclusive, do currículo, já é uma preparação para a entrevista. Então, você vai com mais confiança, com mais assertividade, né? Dizendo assim, olha, eu estou aqui porque realmente eu tenho interesse nessa vaga, eu sei o que precisa, né, para se destacar ou não, o que não precisa, e pontos que eu preciso me desenvolver. Então, isso é bem importante, né? Então, não é simplesmente colocar coisas no currículo e jogar ao vento e dizer amém, não é assim, né? Ele já é o teu treino da entrevista, né? O teu roteiro de entrevista. E aí as pessoas falam assim, Exatamente. nossa, eu vou fazer uma apresentação, mas eu não sei fazer currículo. Claro que você tem preguiça de pensar o que colocar lá no teu currículo, aí fica difícil, né, fazer currículo e passar numa entrevista. Então, procurar trabalho, Exatamente. gente, fazer currículo dá trabalho. Não é simplesmente uma folhinha ali, o telefone de contato e seja o que Deus quiser. Ah, me indicaram para essa vaga, mas indicação não quer dizer que a pessoa vá passar na entrevista. Ah, mas eu vim aqui porque o fulaninho me indicou. Tá, tudo bem que o fulaninho te indicou, mas você vai passar por um crivo de uma entrevista de um recrutador ou um crivo de um currículo, vai levantar o teu perfil e se tiver coerência com a vaga, você vai ser contratado, se não, não. Então a gente tem que se preocupar em se preparar para os processos de seleção, né? Não simplesmente fazer panfletagem do seu currículo, né? Colocar qualquer coisa e deixar, né? Sabe? Exatamente. Que o erro está justamente aí, né? O que eu tento, inclusive, ao máximo, na questão de criação de conteúdo lá para o meu perfil profissional, é justamente dar esse start nas pessoas. Dediquem realmente, né, um tempo para a reestruturação do seu currículo.
né? Apostem realmente em análises. Hoje em dia existem vários profissionais, né, que trabalham com consultoria, que realizam análise curricular de forma gratuita. Então, gente, aproveita, tá? É. Não tenha receio de receber um feedback do seu currículo, mesmo que seja negativo. Eu, Samara, antes de iniciar como consultora de carreira, eu primeiro, Sá, para tá realmente eu cortando. saber como que estava o meu currículo, e segundo, eu usei como estratégia também para ver como que elas faziam, né, essa análise curricular. Então, assim, as pessoas elas não sabem aproveitar, eu sempre digo isso, as pessoas não sabem aproveitar as ferramentas, né, que estão ali próximas a elas, as oportunidades que estão ao seu alcance. Então, se você viu ali o perfil de um consultor disponibilizando uma análise curricular gratuita, aproveita, não tenha medo, não tenha receio, esteja aberto ao feedback, ao retorno, né, dessa análise curricular e, óbvio, tente adequar o seu currículo, readequar o seu currículo conforme a análise, né, a devolutiva aí desse consultor. É muito importante. Porque as pessoas acham, mas o currículo é só um pedaço de papel. Um exemplo, fui indicado. Mas eu já tenho tantos anos de experiência, vai ser muito fácil eu conseguir aí me realocar no mercado de trabalho. Gente, não é assim. Eu digo isso porque eu peguei currículos, né, para fazer análise de pessoas que já têm aí um leque de experiência gigantesco, sabe? E mesmo assim Sim. estão aí, né, fazendo parte da porcentagem, né, dos números dos desempregados, porque é uma preparação. Recolocação profissional requer estudo, requer estratégia, requer planejamento, sim. Né? Não é só enviar seu currículo e achar que só porque você já tem tantos anos de experiências, tem 20 cursos, que você vai ser chamado, né, para aquela entrevista ou até mesmo aprovado. Isso aí. E bem que você falou, né? As pessoas acham, só porque elas têm um nível sênior de conhecimento, né? Que foram gerentes, chefias. Eu vou colocar meu currículo e já vou ser chamado. Não é, gente, não é. Né? Então, quanto mais conhecimento e preparado você tiver, né? Com a tua trajetória de carreira, com a tua trajetória profissional, se preparar para a tua empregabilidade é melhor. Exato. Muitas pessoas que eu converso hoje dizem, eu não tenho interesse em mentoria de recolocação ou de carreira, porque eu estou trabalhando. Mas, gente, e amanhã? E se a empresa te der um pé na bunda amanhã, o que você vai fazer? Né? Você vai precisar de uma mentoria de recolocação. E é bom a gente saber como a gente está sendo visto pelo mercado de trabalho, para a gente poder se desenvolver, a gente poder se aprimorar, a gente estudar um pouco do que o mercado está necessitando, né? E assim, não é de hoje para amanhã Exatamente. que uma mentoria de recolocação, uma consultoria de carreira vai fazer mágica. Não, né? Precisa um tempo. Né? Quando você vai para o mercado de trabalho, não adianta, eu vou fazer a mentoria ali, vai durar 4 sessões, tá? Um mêsinho, daqui o mês que vem vou me recolocar. Às vezes não, às vezes leva um ano para você se recolocar. E aí você vai dizer, mas foi culpa da pessoa lá que eu fiz a recolocação e não me ajudou. Na verdade, não, você não estava preparado o suficiente. O papel do Exato. consultor, né, da pessoa que te dá a mentoria, é te orientar, mas a preparação é sua. Não existe Exato. uma mágica. Quanto mais tempo você tiver à frente de uma futura possível demissão, uma futura possível pedido de demissão, você tem que estar preparado. E hoje a gente fala assim, o LinkedIn é a maior rede social para quem está desempregado, para quem quer trocar de emprego, para quem quer fazer negócio. Na verdade, ela é a única rede social. Então, se você não investiu o teu tempo e conhecimento para se desenvolver, para aparecer nessa rede social, a tua empregabilidade está sendo posta a risco. Porque hoje os recrutadores buscam pessoas que estão trabalhando para convidá-las para fazer um bom processo de seleção, porque essas pessoas já estão trabalhando. Isso significa que quem está desempregado com Open to Work lá no LinkedIn não vai ser chamado? Vai, mas a probabilidade é menor.
Então, você tem que cuidar da tua empregabilidade. E quando a gente fala cuidar de empregabilidade, vai o currículo, vai ter o marketing pessoal, vai a entrevista que você vai fazer, como você se comporta dentro da empresa. Tudo isso é empregabilidade. Então, não está à toa eu e a Sá aqui hoje falando de currículo para poder te ajudar e te dando essas orientações, essas dicas, né? Então, a gente tem muito conhecimento e informação. Eu, por exemplo, Sá, toda terça-feira estou aqui no Instagram falando de algum assunto, ou trazendo um convidado, sabe? Porque acho importante as pessoas estarem cientes de como está o mercado de trabalho hoje. Né? Ah, mas elas estão falando porque elas sabem o que o recrutador fala. Sim, por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui para te ajudar, né? A construir um bom currículo, a fazer com que você consiga se recolocar, a cuidar do seu emprego, né? Às vezes as pessoas dizem, tô cansada de trabalhar ali. Então vamos trocar, mas vamos trocar com calma, né? Vamos procurar algo realmente que você goste de fazer. Eu fui isso, sabe? Eu fiz um planejamento de 3 anos para poder pedir demissão da Coca-Cola e tá aqui hoje. Então não foi da noite para o dia, eu fiz uma preparação, né? Então eu até conto um pouco aí da minha história nos meus destaques. Então, assim, a gente precisa se preparar, né? Então, o cuidado que você tem que ter com o currículo é a mesma coisa que você tem que ter no emprego de hoje, né? Na sua carreira profissional ao longo da vida. Exatamente. Eu acho que faz parte do autodesenvolvimento, né? Eu acho que você Sim, tira por aquele colaborador que está há 10 anos na mesma função. Aí sim. você faz aquela pergunta, por quê? A empresa não deu chance para ele crescer ou ele também não buscou se autodesenvolver para mostrar à empresa que ele merecia mais, que ele merecia ser promovido, que ele merecia sair daquela função, que ele já está ali há um bom tempo e subir de nível, entendeu? Então, as pessoas, Hum, principalmente as que estão ainda trabalhando, também precisam entender que eu estou trabalhando, para que eu vou criar um perfil no LinkedIn? Já ouvi isso, já ouvi muito isso, né? Você vai criar o LinkedIn, se não for para buscar um emprego que você está trabalhando, para o seu network, que é muito importante hoje em dia você ter boas conexões, bons contatos, justamente para se futuramente ocorrer, né, de você, sei lá, que nem eu, e eu acho que nem a Celisa também, pelo que eu entendi. Não quero mais trabalhar para alguém, agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, né? Eu quero ter a minha independência aí na minha carreira profissional, que foi o que eu fiz também agora em janeiro, né? Eu me desvinculei da empresa que eu trabalhava para me dedicar 100% à minha carreira como consultora, né, de RH e de carreira. Você está preparado, né? E aí eu sim. peguei esses dias, inclusive, uma cliente que ela passou 19 anos na mesma empresa, né? E agora ela se encontra desempregada em busca de uma recolocação profissional. Ela falou: Samara, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei para onde é que vai. Todo mundo fala nesse LinkedIn, eu não sei nem para onde é que vai. Mas por que que ela chegou a esse ponto? Porque lá, quando ela estava trabalhando, ela não buscou se manter atualizada, né? É, Sobre as redes sociais, sobre tudo, né? Inclusive o LinkedIn, eu sempre falo, gente, o LinkedIn é uma mina de ouro não explorada pelos é, candidatos, né? E aí é aquela coisa, tem que partir de você. Tem que ser uma autoavaliação feita e olhada para o teu profissional, né? E aí eu acho que só quem realmente busca grandes mudanças é que consegue se manter em movimento. Um exemplo, você, Celise, está aqui toda terça-feira, né? Disponibilizando conteúdos e dicas valiosíssimas, tá? E os candidatos e quem está em busca de emprego estão aqui na sua live, entendeu? A questão é essa, é o que você está é, buscando para se desenvolver. Gente, eu, Samara, perfeito. eu me preparei muito para iniciar com a minha consultoria, né? Porque, óbvio, bate aquela insegurança de, será que o meu serviço vai ser valorizado? Será que vai servir realmente para as pessoas? Será que eu vou conseguir impactar a vida delas realmente? Será que eu vou conseguir transmitir o que elas necessitam? Mas e se eu não tiver tanta coisa assim para passar para elas? Né? A gente sempre tem aquela insegurança. Porém, eu me preparei muito
comecei a seguir perfis de profissionais de RH que já estavam no mercado há bastante tempo, comecei a seguir outras consultoras, comecei, inclusive, a estudar o conteúdo delas, a metodologia delas, para me espelhar, para me inspirar, entendeu? E assim é para Isso ser aí. com todos os candidatos, né? Quem está aí em busca de uma recolocação profissional precisa se preparar, precisa se autodesenvolver, entendeu? E como você falou, não adianta querer, vou pagar ali a Samara ou a Celisa para fazer uma reestruturação no meu currículo e pronto. Só com isso eu vou arranjar um emprego na próxima semana, no próximo É. mês. Não, gente. E como que está a sua postura no momento da entrevista? E como que você se veste para uma entrevista? Como que você se prepara? Você vê as perguntas que o recrutador faz? Você sabe o porquê de cada pergunta? Sabe? E essas informações é de fácil acesso, né? Você encontra essas informações em conteúdos criados por várias consultoras de RH e de carreira. Então, eu acho que é mesmo essa questão de movimentação, da pessoa Isso buscar aí. se desenvolver e se preparar, né? Não só para o Isso mercado mesmo. de trabalho, para uma recolocação, mas até mesmo para crescer dentro da empresa, né? Isso mesmo. E bem isso que você falou, né? E voltando aqui no nosso currículo, acho que as últimas partes que eu informo para as pessoas para colocar no currículo são os Uhum. cursos e as informações adicionais, né? Então, quando se fala de curso, gente, não é qualquer curso, é aquele curso que a vaga exige. Né? Mesmo que você, por exemplo, tenha lá um curso que é extra, né, ao que a posição pede, não foque tanto nele, você foque nos cursos que são direcionados para aquela oportunidade. Mas eu não tenho nenhum curso que é relacionado àquela oportunidade. Então, coloque aqueles que você tem. Né? Só que coloque e descreva melhor, igual as experiências profissionais, os cursos que sobressaem para a vaga. Nesse Exatamente. campo, você vai colocar também nível de informática, se você tem habilitação, se você tem o conhecimento de uma outra língua, se você tem um conhecimento de um sistema X, por exemplo, no RH, eu lidava muito com o SAP, que é o Sistema Aplicado de Planilha. Então, no meu currículo, tem que botar essa informação lá nos conhecimentos, sabe? Eu lidava com o sistema aplicado de planilhas, quanto tempo, quais eram os infotipos que eu utilizava, né? Alguns por cima, assim, que eram mais datados para as folhas ou para recrutamento, né? Então, tinha que ter isso bem descrito para o recrutador saber, olha, ela sabe mexer com um sistema que não é muitas pessoas que têm esse conhecimento, né? Que não é fácil de mexer. Então, claro que o meu currículo tinha, às vezes, match com algumas oportunidades. E o recrutador me fazia convite. Então, isso precisa estar claro no currículo. No teu caso também, Sato, fala isso para os teus orientandos? Sim, sim. Um ponto importante é que muitos, até mesmo em relação à experiência, eu sempre pergunto sobre as informações adicionais que pode ser colocado, Celisa, que eu acho interessante até citar, questão de voluntariado, né? Boa. Aquele Uhum. voluntariado onde, olha, eu nunca trabalhei, né, de CLT, porém eu era voluntária numa ONG, onde eu fazia a parte de administração, a parte financeira, onde eu cuidava ali do RH, um exemplo. E é tanto que hoje em dia eu cito muito o site Datados, né? Que é um site que tem oportunidades, né, de voluntariado para funções, né, administrativas, inclusive, que você pode fazer a longa distância e que já vai ser um algo a mais para colocar no teu currículo, que o recrutador ele vai ver, olha, ele não trabalhou aqui de CLT, porém como voluntário ele também teve ali essa experiência, né? Então, digamos assim, se eu soubesse, porque eu acho que depende também da empresa, né? Se ela tem uma boa estruturação em questão de desenvolvimento, né? E aí, se a empresa souber desenvolver aquele profissional, pronto. Ele não ter experiência vai ser só um detalhe, né, Celisa? E eu gosto até de dizer que em muitos casos, o conhecimento acaba sendo bem mais importante do que a própria experiência, né? Eu posso nunca ter atuado ali naquela função, porém eu entendo sobre ela, eu já tive um contato, como eu falei, né, de forma voluntária, enfim. Então, assim, as informações adicionais também você sabendo colocá-las
de forma estratégica, acaba sendo bem chamativo para o recrutador, assim como os cursos, né? Um Com exemplo, certeza. você falou de não colocar qualquer curso. Peguei um currículo esses dias que o currículo dela era todo voltado para o administrativo. Nos cursos tinha também cursos voltados para o administrativo e do nada um curso de design de sobrancelha, né? Voltado ali para a área da beleza. E aí eu acabei colocando a observação que, infelizmente, para o currículo dela, aquele curso era irrelevante, digamos assim, né? Para ela, não, porque ela até me falou, ah, mas eu amo trabalhar também com a área da beleza. Para ela era como se fosse ali um hobby, né? Aí eu, não, bacana. Você pode citar isso na entrevista, caso o recrutador dê alguma brecha para falar sobre, né, um hobby, um passatempo, enfim. Mas no currículo, voltado todo para o administrativo, em questão de objetivo profissional, experiências, aquele curso de design de sobrancelha, infelizmente, não estava agregando, não estava somando, né, digamos assim. Então, também precisa ter um cuidado com as informações que são colocadas nos cursos, nas atividades extracurriculares. O currículo todo ele tem que ser, ele é um conjunto, né? O currículo é um conjunto de tópicos e todos precisam estar seguindo a mesma linha de raciocínio, como se fosse, né, início, meio e fim. Não adianta, né, você estruturar objetivo, formação acadêmica, experiências, mas chega nos cursos e nas formações, informação que não vai agregar em nada. Um exemplo, né? Então, tem que ser Isso tudo aí. seguindo a Tu mesma. sabe que você me falou agora dos voluntariados, né? Das informações adicionais ali como voluntariado. E aí me fez lembrar que o Google tem o ateliê digital de cursos profissionalizantes ou até de cursos básicos que você pode fazer de forma gratuita e incluir no currículo. A Defensoria Pública também tem. Então, quando você entra no site, né, por exemplo, eu quero um curso preparatório da área pública, né, da Defensoria Pública, você entra lá no site deles e vai ter a aba de cursos e você pode fazer um curso gratuito e assistir todas as aulas deles de forma gratuita, sabe? Inclusive, isso atende gestão de pessoas lá. Eu estava olhando ontem Ai, que e é muito bacana. legal. Até depois acho que eu vou fazer um Reels e vou postar, sabe, de como que você pode ir lá e pesquisar e publicar, sabe, no seu currículo. Então, essa parte do serviço voluntário, né, ou de cursos que você fez é bem importante e que tem que ser atrelada à vaga que você está concorrendo. Daí todo mundo Hum, me pergunta assim, tá, mas eu não tô concorrendo vaga nenhuma. Eu tô cadastrando o meu currículo nas empresas do vagas.com, da Cato, do InfoJobs, né? Da Gup, da Kenobi, enfim. O que que eu vou botar? Botar tudo daí, porque daí o sistema vai fazer a leitura. Quando você isso. vai cadastrar o seu currículo em sites como vagas.com, o Pequenobi, que são os sites gerais de vagas, você vai colocar todos os cursos, todos, porque daí a inteligência artificial é que vai fazer a leitura. Agora, quando você vai Vai fazer aquele personalizar filtro, né? e isso vai fazer o envio para uma vaga específica, aí você personaliza ele para poder mandar. É isso na Perfeito. SAP. Exatamente. E a questão dos cursos também é muito importante, inclusive, para os jovens, né, que estão iniciando ainda a carreira profissional e aí, por não ter experiências para colocar, por isso que eu falo que eu cito muito. Se não tem experiências, o seu foco tem que ser voltado para quê? Para cursos, né? Para conhecimento, para você se desenvolver e você saber passar isso na entrevista, né? E também para os trabalhos voluntários. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso técnico, para pagar, né, um curso de inglês, um curso de espanhol, que é muito, né, bem visto também, enche os olhos do recrutador quando você tem um nível bacana ali de idiomas. Mas, gente, é o que eu falo, vamos aproveitar o que a gente tem à nossa disposição
Existem É. plataformas maravilhosas com conteúdos realmente de alta qualidade, né? Como Uhum. Bradesco, Itaú Social. Tem várias plataformas que dão cursos com conteúdos riquíssimos e que realmente vai te ajudar nessa questão de se preparar, né? Porque tudo na vida começa primeiro com teórico, né? Eu, Samara, antes de eu saber que eu seria, né, aí, consultora de carreira, eu já lia muito sobre essa questão de como montar um bom currículo, e antes até mesmo de escolher RH como a minha formação, eu pesquisei muito sobre, eu vi toda a grade curricular, quais eram as disciplinas, então tudo começa na parte teórica, né? Então você ter um conhecimento já te ajuda. E eu escuto muito isso, até em questão de quem está se formando, Celisa, dizendo assim, ai, eu comecei agora a cursar administração e estou super perdida, me ajuda. Tá, mas por que você escolheu esse curso? Você foi atrás de saber a grade curricular, o que era abordado, o que é que se via, o que é que o administrador faz, com o que é que ele trabalha, quais são as possibilidades, né, de crescimento dentro de uma empresa. Então, tudo é questão realmente de estudo e até mesmo de um pouquinho aí de planejamento, né? Então, é muito bacana essas duas informações que você passou agora, tanto do Google quanto da Defensoria Pública, eu não sabia. E é muito interessante. Eu adoro receber informações novas, inclusive já ir repassando. Porque eu acho que o intuito é esse, né? Quanto mais pessoas Sim, bem preparadas, melhor. com certeza. E aí, quando eu finalizo o currículo, eu peço sempre para eles colocar o mês e o ano que eles atualizam o currículo e enviar junto, porque facilita por exemplo, para a área do contato, sabe? Do telefone de contato, do e-mail, porque daí eu já sei que aquele é o mais recente que aquele candidato tem. Aí evita de ter por exemplo, não conseguir contato, de não mandar um WhatsApp, de não chegar um e-mail, sabe, para o candidato, né? Porque às vezes ele está ali na procura da vaga e mandou o currículo tão bonitinho, só que o contato está desatualizado, o e-mail, né, não está voltando. Então, essas coisas, além de tudo que a gente falou aqui, o contato e a atualização do currículo é muito importante. Sim. Porque não adianta você mandar o teu currículo perfeito, não ter um telefone ou um e-mail para você retornar. E eu já recebi vários currículos, sabe? Quando eu fazia recrutamento e seleção para Coca, que chegavam lá e eu disse, esse aqui que eu quero, quer ver operador de empilhadeira? Esse aqui que eu quero. E não tinha telefone, não tinha nem endereço para mandar um telegrama. Um telegrama, gente, telegrama. Eu mandava telegrama se eu não conseguia contato por telefone. E aí não tinha, sabe? Então é bem importante ter os contatos, né, atualizados. E dos contatos, Felisa, eu também gosto sempre de orientar a ter dois, justamente por isso. Se no dia que o recrutador tentar essa contatação e o seu celular, o seu número, a sua operadora estiver fora de rede, você tendo ali um segundo contato de uma pessoa, ou até mesmo seu, pode ser um segundo número seu, ou de uma pessoa que Boa. Um segundo contato. Sabe que eu nem oriento sobre o segundo contato, mas já que você deu essa dica, eu acho bem valiosa. Dar um segundo você realmente. contato para deixar no currículo, né, como um recado. É legal, gostei. Sá, deu uma travadinha. Gente, vocês estão ouvindo a Sá? Ou é eu que não estou ouvindo? Sá? Eu acho que a Samara caiu. Mas assim, de tudo que a gente falou nessa live, espero que vocês tenham gostado, porque exatamente o que a Samara avalia é o que eu avalio também. E o que eu passo de orientação, sabe? Deixa eu ver se eu consigo trazer a Sá aqui de volta. Vamos ver se a Sá volta. Caiu? Ela travou, né? Mas eu vou ver se ela volta aqui com a gente. Pode ser que a internet dela lá não esteja tão boa. Sá? Oi? Voltei. Voltou?
É para dar emoção, Tá? gente, da live. É para dar emoção, para vocês sentirem um gostinho de saudade já. É, a parte digital ruim é essa, né? Da travação, ou cai ou volta, mas tá tudo bem. O importante é que a gente tá passando a informação, né, Sá? Isso. Só finalizando, Celise, eu estava falando dos contatos, da importância de ter sempre dois, né? Porque caso o recrutador ele ligue para o primeiro contato e não consiga, né? Você tem ali uma segunda opção. E se for de uma pessoa, né, próxima, que seja uma pessoa de confiança, que você saiba realmente que ela vai anotar e te passar aquele recado, né? Então, é sempre importante ter números atualizados. Eu sugiro, né, colocar dois contatos telefônicos, e-mail. Eu já recebi currículo que não tem e-mail. E aí eu fiquei, tá, mas e aí? Se a próxima etapa eu fosse enviar um teste para ele, né, um teste comportamental, como que seria? Eu teria que ligar para solicitar o e-mail. Então, assim, como eu falei, às vezes são pequenos detalhes que os candidatos eles não se atentam e que eles vão acabando, né, se auto prejudicando por conta disso. Então, por isso que a gente realmente estudar, tópico, cada informação que tem ali no currículo, para você estar sempre, né, um passo à frente ali. Eu até falo, não existe essa questão mesmo, as outras 50 de nada vão influenciar se você souber ali, tiver um bom currículo e souber ali se portar de forma, né, bem assertiva também na entrevista. Então, é todo esse conjunto aí de conhecimento e de preparação mesmo. Isso aí. Nossa, Sá, ó, muito obrigada, tá, por você ter aceitado aí meu convite. Vamos marcar novas lives, né, pra gente compartilhar, porque eu acho muito importante a gente falar, sabe? E compartilhar para as pessoas, né, que precisam de ajustar algumas coisas para você se recolocar. Acho que essa é uma das minhas missões, creio que é uma das suas também, né, de compartilhar, não deixar as pessoas sem informação. E, gente, para quem estava assistindo a live, compartilha, manda para uma pessoa, nem que seja uma que está precisando de trabalho. Compartilha o meu Instagram, o Instagram da Sá. A gente está lá no LinkedIn também, no Facebook, né? Sim. Então compartilha. Quem não está inscrito no meu canal, que é o Celis Stage no YouTube, também vai lá, se inscreve. A gente sempre está compartilhando dica, né? E quem quer se aprofundar um pouco mais com a área de recolocação e de carreira, eu e a Sá, a gente fica aí à disposição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm dúvida, pode mandar no direct que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Acho que é isso, né, Sá? Quer falar alguma coisinha? Eu só tenho a agradecer, né? Feliz, eu até lhe falei, minha primeira live, minha primeira participação. Estou aí, né, iniciando como consultora de carreira, e eu acho que é bem bacana essa troca de experiências e de visões de uma pessoa, de uma consultora, né? De uma profissional iniciante para quem já vê, né? Então, acho que é bem interessante esse alinhamento de ideias, essa troca mesmo de experiências. E é isso, eu amei a live, a nossa parceria. E é isso, gente, é saber aproveitar as oportunidades, é criar, né, suas próprias Sim. oportunidades. Eu sou a prova viva disso, eu criei a minha própria oportunidade e hoje estou aqui. E assim como eu fiz isso, como a Celisa fez, né? Passou 3 anos se preparando para sair lá de uma empresa onde ela tinha estabilidade financeira, para conhecer o novo, para construir o novo. Se nós conseguimos, vocês também conseguem. E eu acho que é sobre Sim. isso, é sobre acender essa luzinha dentro de cada uma das pessoas que a gente aí acaba tocando a vida delas, né? Isso aí. Sá, muito obrigado. Belas palavras, sabe? Adorei tudo isso que você falou. E realmente a gente tem que criar oportunidade, né? Às vezes a gente reclama tanto, ai, não tem oportunidade, mas vamos criar, gente. Vamos criar. A Samara tá Ousadia, aí, ela sejam criou a ousados. oportunidade dela, né? Então, gente, um beijo, uma boa noite. Obrigado, tá? A gente vai se falando, tá? Até mais. Tchau, Tchau. tchau, gente.